Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Sexta-feira, meu povo, tem como tema nenhuma submissão forçada. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema nenhuma submissão forçada. Durante toda essa semana nós conversamos um pouco sobre as perspectivas dos discípulos, dos apóstolos na época de Cristo, até a perspectiva da nação judaica perante Cristo e o que Cristo fez. E também nós olhamos um pouco como a igreja, quando Constantino assume o poder, ela tinha também uma perspectiva boa, porém, por causa dessa união entre Estado e igreja, as coisas não deram muito certo. Se você perdeu qualquer comentário dessa semana, deixando um card aqui em cima, vai lá, assista o comentário que você perdeu e aí você volta para o comentário de hoje, tá bom? E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White, de vários livros dela, do Desejado de Todas as Nações, também do Maior Discurso de Cristo e algumas cartas que ela escreve ali em Review and Herald. Mas para começar, eu quero ler para você aqui o Desejado de Todas as Nações, primeiramente aqui da página 209 até a página 211. E aqui Ellen White escreve o seguinte, entre os funcionários romanos que serviam na Palestina, os mais odiados eram os publicanos. O fato de os impostos serem exigidos por um poder estrangeiro era um constante motivo de irritação para os judeus, uma lembrança da perda de sua independência. E os cobradores de impostos, além de instrumentos da opressão romana, extorquiam, enriquecendo-se à custa do povo. Um judeu que aceitasse esse ofício das mãos dos romanos era considerado traidor da honra nacional. Desprezado como apóstata, classificavam-no entre os piores membros da sociedade. A vocação de Mateus para ser um dos discípulos de Cristo despertou grande indignação. O fato de que um mestre da religião escolhesse um publicano como um dos seus imediatos assistentes era uma ofensa contra os costumes religiosos, sociais e nacionais. Apelando aos preconceitos do povo, os fariseus esperavam que os sentimentos populares se voltassem contra Jesus. Embora os fariseus se achassem tão superiores, estavam, na verdade, em piores condições que aqueles a quem desprezavam. Os publicanos eram menos hipócritas e presunçosos, estando mais aptos a receber a influência da verdade. Então aqui Ellen White destaca esses aspectos sobre como os publicanos estavam, como ali Cristo agia e como ele foi, de uma certa forma, um revolucionário para a sua época, porque colocar dentro de um grupo alguém que é odiado pela sociedade é uma coisa muito complicada. Pense no dia de hoje, você aceitar publicamente alguém que cometeu um crime ou colocar dentro da sua casa um morador de rua. Perceba que Cristo ele estava agindo de uma forma diferente das expectativas dos publicanos, dos próprios fariseus, dos seus apóstolos, além de toda a sociedade judaica. Porque, como eu disse para vocês lá na primeira semana, Cristo veio para instaurar a regra do reino dos céus. E é por isso que eu e você precisamos proclamar a política do reino dos céus. E não a política dos homens, se é direita, se é esquerda, se é centro, enfim. Nós devemos proclamar a mensagem de Cristo e a sua política. Mas Ellen White ela continua falando. Agora eu quero ler para vocês aqui o Maior Discurso de Cristo, página 32 e a página 33. E Ellen White escreve o seguinte, Nos dias de Cristo, o egoísmo, o orgulho e o preconceito haviam construído um alto muro de separação entre os indicados guardiões dos sagrados oráculos e qualquer outra nação do globo. O Salvador, porém, veio mudar tudo isso. As palavras que o povo estava ouvindo dos lábios dele eram diferentes de tudo quanto sempre tinham ouvido dos sacerdotes e rabinos. Cristo afasta a parede da separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade e ensina o amor a toda a família humana. Ergue os seres humanos do estreito círculo que o egoísmo lhes prescreve, elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não se faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar toda a alma necessitada como nosso semelhante e o mundo como nosso campo.
E ela continua agora aqui na Review and Herald, primeiro na carta ali de 23 de outubro de 88, ela fala o seguinte, ó. A nação judaica rejeitou e crucificou o Senhor da Glória, porque em seu mundanismo, orgulho e fanatismo falharam em compreender as escrituras que prediziam sua vida. Eles estavam absortos demais em suas mesquinhas lutas por lugar e poder para estudar a palavra de Deus em espírito de oração. E pela mesma razão, muitos neste tempo vão falhar em se preparar para a segunda vinda de Cristo. E ela continua na Review and Herald, mas agora na carta de 2 de abril de 1901. Ela fala assim, ó. Os escribas e fariseus haviam se separado de Deus por seu orgulho nacional. Havia na Judéia escolas de ensino e os dirigentes dessas escolas estavam cheios de exaltação própria. Eles pensavam que tinham toda a luz que já tinha sido dada ao mundo. Esperavam que o Messias viesse como um príncipe terrestre para exaltar a nação judaica acima de todas as outras nações da terra. À medida que a sua autoconfiança aumentava, a dependência de Deus diminuía. Eles seguiam seus próprios caminhos e estavam cheios de autossuficiência e justiça própria. E aqui nós podemos fazer um paralelo com aquilo que eu acabei de ler lá do Desejado de Todas as Nações com esses 3 textos aqui de Ellen White. Perceba como Cristo veio para alterar a forma que as pessoas estavam vendo, porque elas foram, com o passar do tempo, perdendo o princípio bíblico. E isso é muito importante, porque Cristo ele não veio para trazer uma nova luz. Ele foi sendo revelado aos poucos na sua história. Tanto quando nós olhamos para o caminho de Emaús, a forma que Cristo apresenta para aqueles 2 discípulos que estavam tristes sobre que era necessário que ele morresse, ele pega o Pentateuco, ele pega o livro de Salmos e ele pega ali os demais livros proféticos. Ou seja, ele apresenta, ele pega todo o Antigo Testamento e mostra como deveria vir o Messias. Ou seja, Cristo não veio para trazer uma nova luz, e sim para cumprir aquilo que já havia sido falado. Mas o que aconteceu? Na sua presunção, e por causa da influência grega, e por causa da perspectiva judaica, eles começaram a alterar e buscar aquilo que satisfazia a ideia deles, aquilo que cumpria o Messias dentro da perspectiva deles. E nós muitas vezes corremos esse risco se nós não olharmos para a cosmovisão bíblica. Ou seja, eu falei para vocês isso essa semana e muitas vezes na lição, você que me acompanha há mais tempo, escuta eu falar isso. Nós devemos olhar para o mundo através da Bíblia. A nossa lente de mundo deve ser a Bíblia. Ou seja, eu não vou colocar as minhas vontades, não colocar os meus desejos, as minhas aspirações passando pela Bíblia, não. Eu vou olhar para a Bíblia, vou ver o que Deus apresenta, e aí sim as minhas aspirações vão ser filtradas, alinhadas. E é isso que os israelitas perderam, os fariseus perderam. Então, eles começaram a olhar para a palavra de Deus, tentando cumprir as suas vontades, os seus desejos. Eles queriam um Messias que desse o poder de volta para Israel, um Messias que derrubasse Roma, um Messias que fosse um grande líder, assim como foi Moisés. Mas eles esqueciam que Moisés era um tipo de Cristo, ou seja, era uma apresentação de Cristo, e que o reino de Cristo não era deste mundo. O reino de Cristo é o mundo que há de vir. Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas naquele instante, naquele momento, ele veio como ser humano, 100% Deus e 100% homem. E isso foi contra a inspiração que aquelas pessoas tinham, a perspectiva, a expectativa que eles tinham sobre o Messias. Então, quando Cristo vem, ele quebra esse paradigma, colocando pessoas que a sociedade não aceitava no seu meio, pregando a mensagem que era diferente daquilo que os fariseus pregavam, carregando a população com ele, que Cristo foi conversando, apresentando, e as pessoas foram entendendo que ele veio para cumprir a sua própria palavra. As pessoas ficaram revoltadas, os fariseus ficaram revoltados e mataram Cristo Jesus. Mataram porque ele estava propagando e proclamando uma mensagem que era diferente da perspectiva deles. E aqui é um ponto que nós devemos avaliar no nosso discurso. Quando nós falamos de Cristo Jesus, nós estamos falando de qual perspectiva? Da perspectiva bíblica ou da nossa perspectiva? Quando eu falo da volta de Cristo, eu falo da volta de Cristo assim como a palavra de Deus me apresenta,
ou eu falo da volta de Cristo da forma que eu quero falar, ignorando algumas partes ou trazendo aquilo da forma que eu quero. E eu posso entrar aqui em dois aspectos, por exemplo, da volta de Cristo. Quando eu prego da volta de Cristo, eu prego que haverá o juízo investigativo, o juízo comprobatório, o juízo executivo, que é necessário obedecer, que é necessário guardar os mandamentos, e que, quando eu falo da morte de Cristo na cruz, eu me refiro ao momento onde eu fui liberto da pena do pecado, com o relacionamento com Ele, eu sou liberto do poder do pecado, para que Cristo volte em poder e grande glória, e naquele momento eu seja liberto da consequência do pecado total ali, da presença do pecado, ou eu proclamo a mensagem, assim como algumas outras pessoas proclamam, que Cristo vai salvar a todos, que todo mundo vai ser salvo, que ninguém vai se perder, algo que a palavra de Deus diz que não é dessa forma. O Apocalipse diz que as pessoas que irão se perder serão igual areias na praia, ou seja, terão muito mais pessoas que irão se perder do que serão salvas. Não foi por causa da ação de Cristo, e sim pela decisão delas, de colocar uma perspectiva, uma expectativa na Bíblia, da qual a própria palavra diz de uma forma clara como será a volta de Cristo. E nós precisamos olhar para a nossa vida e colocarmos os nossos desejos, as nossas vontades dentro da perspectiva bíblica. Já disse para vocês esse verso essa semana, que vos conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a partir do momento que eu olho para a palavra, eu conheço a verdade me liberta das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus preconceitos que eu tenho sobre várias coisas e me traz a clara verdade, a clara palavra sobre Cristo Jesus. Cristo fez isso quando veio a esta terra e nós precisamos continuar fazendo isso nos nossos dias para continuarmos proclamando a sua mensagem a toda nação, língua, tribo e povo, sem posicionamento político de direita ou esquerda, mas também sem perder as minhas características, porque Cristo me chamou para usar as minhas características, moldadas por Ele, para proclamar a sua mensagem. Então, nós não devemos brigar por políticas do mundo, mas brigarmos pela política dos céus, do reino de Deus, porque essa política é perfeita, onde o menor dos homens é o maior lá. Então, nós devemos seguir os passos de Cristo, sermos, de uma certa forma, contraculturais daquilo que a palavra de Deus diz que é errado, e sermos culturais, biblicamente falando, para proclamarmos a sua verdade. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua presença. Gratos somos, pois, mais uma vez, o Senhor trabalha no nosso coração para que possamos entender a tua verdade. Pai, estamos entendendo que quando o Senhor veio a essa terra, o Senhor foi contracultural. O Senhor não veio para cumprir as expectativas das pessoas, mas para cumprir a sua palavra. Da mesma forma, meu Pai, nós, ao proclamarmos a sua segunda vinda e tantas outras coisas que o Senhor nos ensinou na sua palavra, que possamos também ter a mesma perspectiva, não colocando as nossas aspirações, as nossas vontades, mas cumprindo aquilo que está na tua palavra, da forma clara que ela é apresentada, meu Pai. Age em nosso coração e nos dê sabedoria para vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Que o Senhor faça morada no nosso ser, nos moldando de acordo com a tua vontade. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço como seu Filho Jesus. Amém? Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder nenhum conteúdo que é produzido. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou com a lição 3 aqui com vocês neste mesmo canal. Um forte abraço a todos e até mais!